Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Todos bem? Para a glória de Deus? Amém? Continuamos aqui com a nossa campanha do voto de R$ 200. Estaremos orando até dia 10 de janeiro de 2022 para Deus dar uma grande vitória. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Já estamos com 86 nomes. Para a glória de Deus, estamos aqui com 86 nomes. As pessoas enviam o nome no zap. Meu zap, DDD 44 99950 2638. E eu vou estar orando pela sua vida e pela misericórdia de Deus. Deus vai te abençoar, vai te dar grandes vitórias. Já vivemos dias. Analisa comigo. Eu fico vendo a vida de algumas pessoas que estão até dentro de igreja e não têm vitória. E eu fico orando e pensando e analisando. E é assim, olha, você vai para a escola e aprende sobre matemática. E aí você aplica a matemática na sua vida. Se você vai no mercado lá, dá uma nota de 10 e comprar algo de 5, se alguém vem com R$ 2 pro seu lado, você fala, opa, esse troco está errado, tá ok? E aí você estuda português, procura falar corretamente, conforme a língua mais possível culta, né? Então, tudo que você aprende, geralmente você aplica para a sua vida. Aí eu vejo pessoas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, né, junto conosco nessa campanha, e elas imaginam que a palavra de Deus é uma história, algo que aconteceu. Aconteceu lá no passado e ficou lá no passado. Não, irmão, irmã em Cristo. É por isso que nós estamos fazendo essa campanha e fazendo esses vídeos. Você tem que pegar a palavra. Aconteceu com outro ou outra personagem, mas como é a palavra de Deus, não é um livro de história, isso aqui é a palavra de Deus. Aí isso vai surtir na sua vida um efeito positivo, que nós chamamos de milagres de Deus. Entenda isso, porque se você vê esse livro, a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de história, você vai falar, opa, que legal essa história, já vi falar essa história. E não vai surtir efeito na sua vida, porque aquilo não vai penetrar no seu coração como algo que você tem que fazer a mesma coisa para surtir um efeito positivo na sua vida. Você está entendendo? É isso que eu tenho feito na minha. Eu tenho muitos milagres de Deus para contar, para testemunhar, exatamente depois que eu compreendi isso. Que a palavra de Deus não é um livro de história que foi contado no passado só para entender o que aconteceu. Não. É a palavra de Deus. Aí aconteceu com outro personagem, mas eu pego aquela situação, aplico a palavra de Deus na minha vida e eu tenho respostas positivas vindo da parte de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Foi até interessante num período da minha vida, eu sou serralheiro de profissão desde o começo. Minha primeira profissão foi serralheria e houve um momento já trabalhando na prefeitura, concursado como serralheiro, e Deus me colocou no meu coração escrever um livro, tá? Nem divulgo muito esse livro porque não tem nas prateleiras aí das livrarias não, tá? Fiz na época lá, eu acredito que 1000 livros ou alguma coisa assim, que foi publicado, né? Alguns eu vendi, outros eu doei. O nome é O Caminho do Fracasso. Como evitá-lo? Bem, alguém até muitas vezes ignorou porque só lia o quê? O Caminho do Fracasso. E falava assim, pra que eu vou querer saber o caminho do fracasso? Pra que eu vou saber o caminho do fracasso? Sabe por que você tem que saber o caminho do fracasso? Porque senão você entra nele e se torna um fracassado. Entendeu? Só que naquela época que Deus me deu aquele sentimento de escrever aquele livro, eu escrevi uma realidade que parte era a minha vida e a outra parte eu não tinha alcançado ainda. Aí eu fiz o quê? Comecei a analisar a palavra de Deus e analisar o que Deus tinha colocado no meu coração para colocar no livro e passei em vários concursos. Deus me abençoou para passar em vários concursos. Hoje eu sou um agente fiscal da prefeitura de Maringá. Você está entendendo? Tá? Então, não menosprezando a função de serralheiro, mas hoje eu ganho muito mais para estar num espaço mais limpo, refrigerado, dirigindo um veículo, um trabalho limpo. Você está entendendo como que funciona? Então, é isso que eu quero para a sua vida. Que Deus te tire da condição que você está, talvez até boa,
e coloco você numa condição ainda melhor. Porque eu não estava ruim como serralheiro. Eu só ganhava menos. Importante ganhar mais. Ó, é bom. Entre escolher um trabalho limpo e um trabalho que se você não se suja, se dá para você escolher para ganhar mais o limpo, ótimo, vai lá e faça, né? Deus te capacita para aquilo. Você está entendendo? Então, esse livro não é duas coisas. Não é duas coisas. Esse livro não é um livro de história, de algo que aconteceu no passado e só traz a ti conhecimento do que aconteceu no passado. Ele não é isso. E ele não é uma varinha mágica. Ele não é uma varinha mágica de eu abrir no Salmo 91 e isso resolver a minha vida só porque está aberto no Salmo 91. O que é esse livro? É a palavra de Deus, que quando aplicada na minha e na tua vida, Deus faz as coisas acontecer, te mostra direções que você não enxergava e você passa a ser uma pessoa com mais brilho, uma pessoa com mais vitória, uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Tem lutas, tem batalhas, mas Deus vai à frente e te dá a vitória. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver uma passagem importante na Bíblia. Todas elas para mim são, tá bom? Glórias a Deus, aleluias. Hoje eu estou em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Aleluias, glórias a Deus, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do teu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Depois leia aí 1 Samuel inteiro. É tremenda a palavra de Deus. O que Deus fez aqui pode fazer na nossa vida também. Amém? Glórias a Deus. Vamos analisar, segundo a luz da palavra de Deus, essa passagem. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus coloca Saul como rei em Israel. E Saul, ele não faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Deus manda Samuel ungir a Davi. Após ungido, mas ainda não tomando posse do trono, estando no trono ainda Saul, Davi agora é apresentado a Saul, porque a palavra de Deus diz que um espírito incomodava Saul, porque o espírito de Deus havia saído da vida de Saul, e agora Davi começa a frequentar o palácio. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Toca a harpa, Saul se sente melhor. Ok? Glórias a Deus, aleluias. Deus manda ungir a Davi. Davi fica entre o palácio e a casa do teu pai, porque também cuidava de ovelhas. Glórias a Deus, aleluias. Certo momento, Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, observa que tem um filisteu gigante afrontando o exército do Deus vivo, luta contra esse gigante e Deus dá a vitória a Davi, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Amém? Davi nunca fez nada de mal para Saul, mas como o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, isto causou inveja em Saul. E Saul começa a persegui-lo a tal ponto de querer matá-lo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar junto com você, glórias a Deus, na palavra de Deus, nesse dia, nesta noite, glórias a Deus, aleluias, é que você é escolhido do Senhor, você está fazendo a vontade de Deus, mas Deus também pode
permitir pessoas se levantar contra você e pessoas que você fez até o bem para essas pessoas. Davi, ele tinha feito o bem para Saul. Saul se sentia bem quando Davi tocava a harpa. Davi foi o cara que derrotou a Golias, que Saul e todo o exército teve medo, deu a vitória para Israel. Então, Saul tinha muitos motivos para gostar de Davi, mas a inveja entrou no coração de Saul de tal maneira, porque a Bíblia é clara, o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida de Saul. E quando a pessoa não tem o Espírito de Deus sobre a vida dela, entra a inveja, entra a mágoa, entra o rancor, e aquela pessoa quer nos prejudicar. Não, é impossível uma pessoa estar com o Espírito de Deus e você está fazendo uma coisa boa para essa pessoa e ela querer te prejudicar. Amém? Ali não, Saul já estava disposto a querer matar Davi. E agora este percebe e começa estratégias de fuga, até Deus dá uma condição para Davi ficar na presença de Saul novamente. E numa dessas condições, Davi foge da presença de Saul e ele vai para uma caverna. A Bíblia diz aqui que é a caverna de Adulão. Então quero dizer para você que Davi estava com problema. Ele não podia ficar na casa do seu pai, porque Saul o encontraria ali, e também não poderia ficar no palácio, porque Saul também o encontraria. E ele começou a fugir para não ser morto. E vai para uma caverna. Tá ok? Vai para uma caverna fugindo de Saul. Mas é interessante que ele com problema, ele fugindo da morte, agora Deus permite aparecer pessoas com problemas para ele liderar. Tô falando com você, pastor. Tô falando com você, evangelista. Tô falando com você, diácono. Tô falando com você, presbítero. Amém? Aleluias, glórias a Deus, que Deus já tinha colocado uma obra na tua mão, mas por causa da calúnia, por causa da perseguição, você acabou se afastando. Você pode até se afastar do templo, mas o chamado que Deus tem na minha e na sua vida, isso não se afasta. Se você tiver um coração segundo o coração de Davi, porque Deus permitiu a perseguição de Saul para com Davi, mas Deus continuou vendo o coração de Davi, as intenções de Davi, que eram puras na presença de Deus. E agora a Bíblia relata aqui no 22:2, e ajuntaram-se a ele quem? A Davi, na caverna, todos os homens que se achavam em aperto, homens que estavam com problemas, endividado, pessoas com dívidas foram para ele. E todos amargurados de espírito foram para Davi lá na caverna. E Davi, ele não disse assim: olha, eu estava na casa do meu pai, eu poderia estar lá bem, mas Deus permitiu essa situação, eu não quero saber de ajudar mais ninguém, não. Se Deus quiser, Deus envia outra pessoa. Não. Davi se colocou à disposição para ajudar aquelas 400 pessoas. Você está entendendo? Isso é uma questão de chamado. Isso é uma questão de pessoas que estão na presença de Deus. Isso é uma questão de pessoa que Deus se agrada. Por isso que eu estou falando para você, isso aqui não é uma história do passado. Isso aqui é uma história do presente. Aqui aconteceu com Davi. Mas hoje está acontecendo na minha e na tua vida. Talvez nós saímos daquele lugar que nós estávamos. E estamos em outro lugar. Não estamos mais no templo, não estamos mais naquele lugar bonito, não estamos toda aquela estrutura que tinha antes. Mas nem por isso Deus vai parar de nos enviar pessoas endividadas, pessoas atormentadas de espírito, para você liderá-las, para eu liderá-las. Você está entendendo? Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então continue fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, mas falaram mal de mim, me caluniaram, mentiram contra mim. Não importa. Se não dá para você ficar lá,
faça a obra acolá. Davi precisou fazer a obra na caverna de Adulão. E aqueles homens com problemas viram em Davi a solução para os problemas. Isso é ser líder. Eu quero ser líder neste momento de campanha dessas 86 pessoas. Como eu quero liderá-las? Através do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu orando, eu ministrando a palavra aqui neste canal, as pessoas assistindo, a que estão na campanha e outras que não estão, mas que se ouvir a mensagem de Deus e aplicar na vida delas, elas serão curadas, elas serão libertas. Se estão em dívidas, Deus vai dar estratégias delas sair dessa condição de dívida. Dívida é horrível. Você acorda de noite pensando na dívida, você acorda de madrugada pensando na dívida, você levanta de manhã sem ânimo, porque você não sabe como solucionar essa dívida. É horrível. Problema de saúde é horrível. Principalmente quando o médico fala, ó, é grave. É muito grave. Olha, complicou. Olha, não tem cura. Não tem cura para o homem, é grave para o homem, mas não é grave para Deus. Quantos milagres Deus já fez na minha e na tua vida? Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui agora. Aleluias, glórias a Deus. Aplique a palavra de Deus na tua vida e você vai ter uma vida de vitória em nome de Jesus. Não estou falando de varinha mágica, não estou falando de acontecer de hoje para amanhã. Algumas coisas, Deus é Deus, pode até fazer, né? Que haja a solução e vai haver, tá bom? Mas geralmente tem um processo, tem um tempo, tem um caminho. Não que Deus precisa de tempo, mas eu e você precisa para aprender a valorizar as coisas de Deus. Porque se nós fôssemos, aleluias, pessoas que falassem com Deus e Deus já fosse entregando toda a sorte de bênção, daqui a pouco nós viraríamos as costas para Deus. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Estou orando por 86 nomes. Você pode enviar o seu nome através do meu zap. Sou o pastor Adegar do Ministério Jerusalém de Glória em Glória Maringá. Trabalho com pessoas em condição de rua. Uma igreja montada para as pessoas em condição de rua. Amém? Olha como Deus é maravilhoso. Uma igreja montada para as pessoas em condição de rua. Então na salvação vai ter todo tipo de igreja que Deus abriu as portas para todos nós entrarmos, aceitarmos Jesus e servi-lo de todo o coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Se você quiser ter o nome nessa lista, para nós orarmos até dia 10 de janeiro, basta mandar o nome completo, tá bom? Nome completo, DDD 44, telefone 999 50 26 38, Ministério Jerusalém de Glória em Glória, pastor Adegar Florindo. Amém? Estarei orando até o dia 10. Se até meia-noite do dia 10 de janeiro de 2022 acontecer algo tremendo na sua vida, você nos enviará um voto de R$200. Não acontecendo, você está livre de pagar o voto. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mas com certeza você ouviu várias mensagens que vai edificar a sua fé e mudar a sua história. Amém? Se você está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, adentra lá no YouTube, digita lá Oração Poderosa com o pastor Adegar Florindo e você vai assistir outros vídeos ali que vai edificar a tua fé. Soberano Deus e eterno Pai, estão aqui, Senhor, 86 nomes que serão alcançados pelo Senhor para a glória, para a honra do nome do Senhor. Papai querido, papai amado, nós precisamos de mudança de história. Nós precisamos, ó Pai, ser capacitado pelo Senhor para poder liderar aqueles que o Senhor nos enviar. Se nós estivermos no palácio, precisamos do Teu Espírito sobre a nossa vida. Se nós estivermos na caverna, nós precisamos do Teu Espírito liderando a nossa vida. Onde nós estivermos, nós precisamos estar cheios do Teu Espírito, ó Pai, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e o Senhor venha nos usar como vaso de honra, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus.